gente. Hoje eu resolvi abrir um espaço na exposição das aulas que eu venho fazendo sobre o capital para falar um pouco da crise. Eu elaborei um texto, né? Eu não sei fazer palestra, eu não sei dar aula sem ser um texto em mãos. Como as próprias aulas eu tenho feito com texto em mãos. Só que na sala de aula e na palestra eu tenho liberdade de ler passagens do texto e comentando com a plateia e comentando quando se trata da sala de aula com os alunos e assim por diante. Aqui no YouTube a coisa é diferente, né? Só sou eu e a câmera que está filmando a minha fala. Portanto, eu elaborei um textozinho que, na ausência de um título melhor, é um plágio, de Nelson Rodrigues, que eu roubei de Nelson Rodrigues, a crise que eu batizei o texto como a crise como ela é. É um texto relativamente longo, cuja exposição certamente consumirá mais de 45 minutos. Eu vou, de qualquer forma, me arriscar a fazer o texto, né? Poderá consumir 50 minutos ou mais. Eu vou me arriscar a fazer a exposição do texto, mesmo sabendo que no meio de comunicação como o YouTube, textos com mais de 20 ou 30 minutos se tornam enfadonhos e cansativos. Bom, mas para vocês poderem me acompanhar, eu dividi o texto em 4 partes. A primeira parte é uma expressão latina, o título Aura Sacra Fames, maldita fome de dinheiro. É uma frase de Vigílio, poeta romano, né, que era uma crítica à cobiça do homem da época. Uma época, 70 anos antes do nascimento de Cristo, né, um poeta já dizia esse tipo de coisa. A segunda parte do texto é um golpe de mestre, que vou deixar para que vocês percebam o sentido do título quando a gente chegar lá. E a terceira parte é que eu entro mesmo na questão do Covid-19, o que eu intitulei o Covid-19, o inimigo invisível. E finalmente a última parte, depois que tudo passar, que mundo virá, ou que mundo esperar, né, depois de passada a crise do Covid, se é que é uma crise provocada pelo Covid-19, né, depois de passar essa crise, vamos falar nesses termos. E eu gostaria, para que a gente pudesse entender melhor qual é a natureza dessa crise, para falar da crise tal como ela é, né, eu gostaria de ter uma base, um fundo teórico que eu pudesse fundamentar as minhas ideias, ou as ideias que eu vou desenvolver sobre a minha compreensão da crise. E eu parto daquilo que é essencial no capitalismo. É algo que Marx diz no capítulo 20 do livro 3, considerações sobre o capital comercial, considerações históricas sobre o capital comercial, capítulo 20 da seção 4 do livro 3 de O Capital, né, onde aí ele analisa como essa forma antediluviana do capital, como ela é interiorizada no modo de produção capitalista e torna-se uma forma de crédito, que é o crédito comercial ou crédito mercantil. Então, Marx diz que o mercado mundial constitui a base, aí no capítulo 20, do modo de produção capitalista. Eu vou lendo, mas ao mesmo tempo modificando, né, o que o Marx está dizendo, adaptando melhor ao que eu quero dizer. Por outro lado, a necessidade imanente que este modo de produção tem de produzir em escala cada vez maior gera um impulso constante à expansão do mercado mundial. De modo que, nesse caso, não é
o comércio que revoluciona a indústria, mas é esta a indústria que revoluciona o comércio, que cria o seu próprio mercado. É isso que o Marx está dizendo. Pois bem, o capitalismo nasceu já mundializado. É imanente, é inerente ao capitalismo a sua mundialização. Por isso é que no Manifesto Comunista de 1848, um texto elaborado por ele e Engels, Marx diz que o capitalismo não só deixa entender aí que é assim, mas em outras passagens ele deixa muito mais claro que o capitalismo nasce, né, exalando, né, suor e sangue, né, jorrando suor e sangue por todos os poros. E isso fica muito claro quando a gente percebe que a burguesia, né, a fome da burguesia por dinheiro, né, fez ela se jogar mar adentro e conquistar verdadeiros continentes antes isolados, como a África, a América, a China. Tal como Midas, tudo em que a burguesia tocava virava ouro, né? Isso foi escrito em 1848 por Marx. E é justamente essa expansão mundializada do capital que vai fazer com que, né, e só poderia ser isso, a burguesia só pôde se afirmar como classe dominante, criando um mundo cosmopolita, criando um mercado mundial. E Marx e Engels diz isso em uma passagem dos manuscritos do Manifesto Comunista. Ele diz que, para desespero dos reacionários, a indústria a burguesia roubou da indústria sua base nacional. As indústrias já não empregam matérias-primas nacionais, mas sim matérias-primas vindas das regiões mais distantes e cujos produtos se consomem não somente no próprio país, mas em todas as partes do mundo. Ao invés das antigas necessidades satisfeitas pelos produtos nacionais, surgem novas demandas que reclamam para sua satisfação os produtos das regiões mais longínquas e de climas os mais diversos. No lugar do antigo isolamento de regiões e nações autossuficientes, desenvolve-se um intercâmbio universal e uma universal interdependência das nações. Essa cosmopolitização do mercado, né, a emergência desse mercado mundial é celebrada por Keynes nos seguintes termos. Em 1919, ele escreve um artigo, aliás, uma série de artigos, e um deles é A Europa Antes da Guerra, que é um texto que ele escreveu em 1919. Neste texto, ele diz o seguinte, né, que vejamos o que ele diz. Um habitante de Londres, diz Keynes, em 1919, tá? Atentem para isso. Um habitante de Londres poderia pedir por telefone, enquanto tomava o chá da manhã na cama, um lord, né? Os diversos produtos de todo mundo, a quantidade que considerasse adequada e esperar com certeza a pronta entrega dos mesmos à sua porta. Não tinha ainda motoboy, né? Mas já existia uma pronta entrega. Poderia durar aí uma semana, mas, né, você tinha já esse tipo de coisa.
Se desejasse, poderia garantir, sem demora, meios baratos e confortáveis de transporte para qualquer país ou clima, sem passaporte ou qualquer outra formalidade, diz Keynes. Esse indivíduo poderia mandar seu criado à agência vizinha de um banco buscar a quantidade de metais preciosos que lhe parecesse adequada, então seguir ao exterior para países estrangeiros sem conhecer a sua religião, língua ou costume, levando o dinheiro consigo. E ele se considerava muito ofendido e espantado com a menor interferência na sua liberdade de se locomover entre países, entre regiões e assim por diante. Ora, Keynes, pelo que a gente pode perceber aí, descreve esse mundo como um verdadeiro jardim de Éden. E é assim que o homem comum percebia o mundo naquela época em que ele estava vivendo, muito embora ele estivesse saindo de uma guerra, 14 a 18, mas ele percebia o mundo como um mundo em que todos eram livres, desde que tivesse dinheiro para visitar qualquer canto do mundo sem ser perturbado. Ele diz: os projetos e a política do militarismo que existia à época, continua Keynes, e do imperialismo, das rivalidades raciais e culturais, de monopólios, restrições e privilégios que deveriam desempenhar o papel da serpente nesse paraíso, era pouco mais que divertimento no seu jornal, no jornal do indivíduo, no seu jornal diário, e quase nem pareciam exercer qualquer influência no curso normal da vida social e econômica, cuja internacionalização se tornara quase completa e prática. Quer dizer, o homem comum não percebia, de dentro desse paraíso descrito por Keynes, que esse seu paraíso estava na iminência de implodir, de uma explosão. Por isso é que eu digo que Keynes não era e não é nenhum liberal deslumbrado. Aquele mundo idílico pintado por ele parecia muito mais um verdadeiro barril de pólvora pronto a explodir a qualquer momento. E não demorou muito. E Keynes sabia disso mais do que ninguém. Escrevia num tempo em que a Europa saía da Primeira Grande Guerra Mundial, Por isso encarava o Tratado de Versalhes, que pôs fim à guerra, com bastante pessimismo, pois sabia que esse tratado não incluía cláusulas, diz Keynes, para a recuperação econômica da Europa. Nada que transforme em bons vizinhos os impérios centrais derrotados. Nada que estabilize os novos estados da Europa. Nada que tente recuperar a Rússia. Nem promove, de qualquer maneira, a solidariedade econômica compacta entre os aliados. Em Paris, sequer se atingiu um acordo para restaurar as finanças desordenadas da França e da Itália, ou para ajustar o sistema do velho mundo aos do novo mundo. Fecha aspas, é o mesmo texto de Keynes. Então Keynes sabia, portanto, que aquele jardim estava pronto a implodir, Então, a censura que ele dirige ao Estado, ao Tratado de Versalhes, bem que poderia ser traduzida, como uma queixa das economias que se sentiram injustiçadas com o quinhão que lhe coube na divisão do espólio da guerra de 1914, 1918. E é isso mesmo, E é o que o Lenin vai dizer
em 1916, na sua pequena brochura, Imperialismo, Face Superior do Capitalismo, aonde aí ele defende a tese central de que o mundo, pela primeira vez, se encontrava inteiramente partilhado, de tal modo que no futuro unicamente se poderia pôr a questão de novas partilhas, isto é, da transição de um possuidor para outro, e não da tomada de posse de territórios sem donos. Naquela época não havia mais territórios sem dono. O mundo todo pertencia a meia dúzia de grandes potências imperialistas, de tal forma que a guerra comercial entre elas, né, era a lógica imanente que se desdobra até os dias de hoje, né, a lógica imanente para disputar fatias de mercado. De lá para cá, por isso é que eu digo, desde que Lenin escreveu o Imperialismo, Face Superior do Capitalismo, o que se assiste é uma permanente luta entre as grandes potências para manter ou se apropriar de novas fatias do mercado global. Uma luta entre gigantes, capaz de derrubar enormes cadeias de negócio. Agora você vai entender por que eu batizei a segunda parte do texto de Um Golpe de Mestre. Então, entrando na segunda parte agora, eu começo numa frase curta, direta e objetiva, dizendo que as guerras comerciais têm sido assim, dessa maneira, né? No início de março deste ano, do ano de 2020, o mundo assistia estarrecido mais uma guerra imperialista. Na reunião da OPEP em Viena, a Rússia, para a surpresa dos seus consortes, se negou a reduzir a produção reduzir a produção de petróleo. Um acordo esperado entre os membros da organização da OPEP para sustentar o preço desse mineral no mercado internacional. A Rússia sabia que, se assim o fizesse, como de fato o fez, a Arábia Saudita, com sérios problemas de orçamento, derrubaria os preços numa tentativa desesperada para aumentar as suas receitas. E aconteceu tal qual assim pensara a Rússia. Ela não cortou a produção de petróleo. A Arábia Saudita, precisando de dinheiro, reduziu o preço. Agora, engana-se quem pensa que os russos tinham a Arábia Saudita como alvo inimigo. Muito pelo contrário, a Rússia estava de olho na indústria petrolífera norte-americana. Os sauditas foram usados apenas para puxar os preços do petróleo para baixo e assim forçar a indústria norte-americana a fazer o mesmo. E fizeram. Poucos dias depois, 1/3 da indústria produtora de gás extraído do xisto batia as portas do Tesouro norte-americano com a cuia na mão, pedindo dinheiro. 1/3 da indústria petrolífera norte-americana faliu. E era isso que queria a Rússia. A Rússia podia muito bem não reduzir o preço do petróleo, deixar os preços cair. Ela tem reservas cambiais suficientes. Ela diversificou enormemente, ultimamente, a sua produção. Poderia aguentar, como de fato está suportando, por 1 ano, 2 ou 3, né, essa queda abrupta no preço do petróleo. O preço dessa ousadia foi alto demais. Com a queda no preço do petróleo, o valor das ações das grandes companhias petrolíferas despencaram, arrastando consigo os papéis de outras empresas que fazem parte da cadeia da indústria de petróleo. Apavorados, os bancos centrais do mundo inteiro derrubaram suas taxas de juros numa tentativa desesperada de sustentar o preço das ações,
uma vez que o valor das ações é determinado pela razão entre o rendimento esperado e a taxa de juros. Se a taxa de juros cai, o valor da ação sobe, né? Acontece que na economia tudo está de tal forma interligado que a alteração numa variável macroeconômica mexe com outras variáveis. Foi o que aconteceu com as taxas de câmbio. Com a queda na taxa de juros, os capitais aplicados em diversos tipos de papéis, ações, fundo de pensão, fundo mútuo, derivativo, né, swaps e outros papéis que são negociados na Bolsa de Valores, esse capital foge e vai buscar refúgio em outras aplicações ou países onde se sentem mais seguros. Foi o que aconteceu, uma corrida enorme de capital estrangeiro do país, do Brasil, saindo para fora do Brasil. Com essa fuga de capitais, impele os governos a entrar numa corrida desesperada para proteger suas moedas e assim tentar evitar a desvalorização das taxas de câmbio, como aconteceu com o Brasil, com o dólar atingindo a casa de mais de R$5. Com o encarecimento do dólar, sobe o preço, principalmente das mercadorias importadas, cujas consequências poderá reduzir ainda mais o poder já debilitado dos salários da classe trabalhadora. Pois é por aí que começa a crise que nós estamos atravessando hoje, né? Que é vista apenas como uma crise sanitária. Pois bem, a economia como um todo foi sacudida por conta disso, com a queda brusca no preço do petróleo. Ora, mas era de se esperar que a queda no preço do petróleo, uma mercadoria que entra na produção de quase todas as outras mercadorias que são consumidas, fosse bom para a economia. Se o preço do petróleo cai o preço da gasolina, deve ser bom, já que a gasolina entra, né, já que o petróleo entra na composição da produção de grande parte das mercadorias. Mas não foi isso que aconteceu, não foi bom. O mercado não gosta nem de queda, nem de subida de preço que não sejam reguladas pelo livre jogo da oferta e da demanda. Isso foi uma forma artificial de fazer os preços caírem. O mercado não gosta desse tipo de coisa. Pois se os preços sobem, cai a demanda. Se, pelo contrário, os preços caem, a oferta se reduz. Talvez por isso, conta-se que o economista Paul Samuel, o primeiro norte-americano a ganhar o Prêmio Nobel de Economia, certa vez fez troça dos economistas ao afirmar que se um papagaio aprendesse a lei da oferta e da demanda, se tornaria um grande economista. Não se sabe realmente se ele, de fato, chegara a alfinetar os economistas de forma tão tosca, mas se o fez, fez muito bem. Muito bem. Está aí o começo, a causa original da crise, né? Aliás, não é nem a causa primária da crise, né? Porque a economia, principalmente da OCDE, já vinha caindo há mais de 5 anos. Nós já estávamos entrando num período de recessão prolongado. E assim, o que parecia bom com a queda do preço do petróleo virou um pesadelo. E aqui nós entramos no item 3, Covid-19, o inimigo invisível. Muito bem. A turbulência que a queda no preço do petróleo causou na economia estava muito longe dos estragos que o Covid-19 provocaria em todo o mundo. Vindo da China, de início, os governos ocidentais não deram a devida atenção sobre as consequências que esse agente invisível poderia causar na sociedade e na economia. Esqueceram-se que nem toda atitude desdenhosa não permanece impune por muito tempo. E não permanece mesmo.
O preço que a sociedade iria pagar por conta da tamanha arrogância dos seus líderes custou alguns pontos nas estatísticas de legitimidade desses governos. Que diga aí o Bolsonaro, né? Cuja legitimidade do seu governo caiu assustadoramente pelas últimas pesquisas, porque, para ele, né, o Covid-19 não passava de uma gripezinha, como foi assim nos Estados Unidos, como foi assim na Itália, e quando esses governos acordaram já era tarde. Abalado no que lhes é de mais caro, esses líderes políticos, né, da noite por dia, a economia praticamente para quase todas as suas atividades, enquanto centenas de milhares de pessoas batiam as portas dos hospitais despreparados, que foram durante décadas de políticas neoliberais. As companhias aéreas deixaram suas aeronaves estacionadas nos pátios dos aeroportos. As companhias de turismo, diante da queda da demanda, foram obrigadas a cancelar e a suspender seus pacotes de viagem. Hotéis viram despencar suas reservas e seus hóspedes desaparecerem. Os restaurantes viram suas mesas vazias. Taxistas e motoristas de aplicativos foram obrigados a deixarem seus carros na garagem. As ruas e praias esvaziaram. Os fornecedores de bebidas, comidas e outras guloseimas perderam seus clientes. Os acidentes de carro, motos e outros tipos de transporte caíram drasticamente por conta da redução do tráfego, cuja consequência foi sentida pelos postos de venda de gasolina e outros combustíveis, bem como pelas oficinas de consertos de carros que se viram obrigados a dispensar os seus empregados. A economia parou. E não foi por falta de aviso. No dia 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, recebeu um alerta a respeito dos casos de pneumonia ocorridos na cidade de Wuhan, na China. Em 7 de fevereiro de 2020, identificou-se o vírus causador da doença, uma nova cepa de coronavírus. Esse vírus foi chamado inicialmente de 2019 nCoV e posteriormente nomeado de SARS-CoV-2. O SARS-CoV-2 ficou conhecido como Covid-19. Não demorou muito para ser reconhecido como um problema de saúde pública de alcance mundial. Espalhando-se rapidamente, atingiu todos os continentes, ainda nos primeiros meses de 2020. No dia 11 de março, o Covid-19 foi caracterizado como uma pandemia pela OMS. Infelizmente, como eu falei antes, muitos líderes políticos do mundo inteiro não levaram a sério as prescrições expedidas pela Organização Mundial da Saúde, desdenharam das recomendações preceituadas por essa organização. Um comportamento que tem explicação, porém não tem justificativa. Numa atmosfera histórico-social em que a liberdade de comprar e vender assumiu a força de um preconceito popular, tudo que não é mercadoria deve ser posto de lado. É obstáculo ao processo de compra e venda. É assim mesmo. As pessoas foram, educadas, entre aspas, para viver num mundo em que o que celebram, pregam e exigem é o empreendimento privado liberado da regulamentação do governo, não controlado por sindicatos
ativos, não impedidos pelas precauções sentimentais com o destino dos empregados e das comunidades, não restrito pelas barreiras alfandegárias ou restrições de investimento, e molestado o mínimo possível por impostos. O que eles exigem é a privatização de negócios estatais de todos os tipos e convenções de instituições públicas, de universidade e jardins botânicos, até prisões de biblioteca e escola, até asilo para os idosos, em empreendimentos privados com fins lucrativos. Esse é o mundo que o coronavírus encontrou, né? Um mundo onde, né, a liberdade de mercado era praticamente absoluta. Tudo que se interpõe a essa liberdade absoluta de mercado, a fome voraz do capital, não tem utilidade e deve ser descartado. Problemas fundamentais como a crise climática, a importância das vacinas, o formato da Terra e até pandemias trazidas por um germezinho chamado Covid-19, tudo isso são coisas que não devem ser levadas a sério, pois são obstáculos à liberdade de mercado. Assim foi visto o Covid pelos maiores líderes do mundo, líderes políticos, né? Logo no início, logo depois de ser declarada uma pandemia mundial pela Organização Mundial da Saúde. Mas nem sempre os homens morrerão em silêncio. Os líderes políticos foram obrigados a abrir mão de sua cobiça e passar a cuidar das pessoas. Quando começaram, já era tarde. Muita gente já tinha morrido, os hospitais estavam congestionados de doentes. Cresciam as estatísticas de morte e as pessoas infectadas pelo Covid-19. A situação pedia medidas urgentes, uma economia de guerra. Só então o mundo acordou. Pela primeira vez na história do capitalismo, a vida tornou-se, inicialmente, mais importante do que a economia. Mas, diante dessa crise, que foi agravada, que começa com o golpe de mestre dado pela Rússia e foi agravada pelo Covid-19, passada essa crise que arrasou a economia, que parou a economia, o que é que nós devemos esperar para o futuro depois que ela passar? O capital quebrará de novo as amarras que impedia sua liberdade de tudo transformar em dinheiro, já que ele não pode agora transformar tudo em dinheiro? Será que, movido pelos seus impulsos e energias nihilistas, será que a burguesia voltará a escancarar as comportas políticas e culturais pelas quais a sua nêmese revolucionária retornará a arrojar novamente? Voltaremos a um neoliberalismo mais forte do que nunca? Será este o mundo que vem do pós-Covid-19? Se essa questão fosse dirigida a Keynes, ele diria que muitos dos maiores males econômicos do nosso tempo são fruto do risco, da incerteza e da ignorância. Ele escreveu isso em 1926, num texto, O Fim do Laissez-faire. É porque indivíduos específicos, diz Keynes, afortunados em sua situação ou aptidões, são capazes de se aproveitar da incerteza e da ignorância. E também porque, pela mesma razão, os grandes negócios constituem frequentemente uma loteria, que surgem as grandes desigualdades de riqueza. E esses mesmos fatores são também a causa do desemprego, diz Keynes, dos trabalhadores, ou a decepção das expectativas razoáveis dos empresários e da redução da eficiência da produção. Entretanto, diz Keynes, a cura reside fora das atividades dos indivíduos. Pode até ser do interesse desses o agravamento da doença, mas a crise reside fora disso.
Então, se a crise reside fora disso, o que Keynes recomendaria? Com certeza, ele não proporia que as amarras políticas temporariamente impostas pelo mercado devessem ser relaxadas. Eu acho que ele não faria isso. Muito pelo contrário, aconselharia aos dirigentes da coisa pública que a cura desses males que hoje afligem a sociedade, digamos que ele esteja falando hoje do que nós estamos vendo no mundo, a sociedade deve ser procurada no controle deliberado da moeda e do crédito por uma instituição central e, em parte, na coleta e disseminação em grande escala dos dados relativos à situação dos negócios, inclusive a ampla e completa publicidade. Se necessário, por força da lei, todos os fatos econômicos que seria útil conhecer. Seria a volta, pergunto eu, do estado do bem-estar social? Seria isso daí que se poderia inferir tais recomendações? Seria isso que se poderia inferir das recomendações de Keynes? Concedendo-lhe a palavra, ele diria que as medidas por ele sugeridas, abre aspas, envolveriam a sociedade no discernimento e controle, veja bem, através de algum órgão adequado de ação de muitas das complexas dificuldades do mundo dos negócios, embora mantendo desimpedida a iniciativa e a empresa particulares. Ainda que essas medidas se mostrem insuficientes, elas nos fornecerão o melhor conhecimento que temos para dar o próximo passo. Que próximo passo é esse de que fala Keynes? E ele responde a essa questão algum tempo depois, quando escreve a Teoria Geral do Emprego e do Juro, no capítulo 24, no qual ele diz o seguinte: o Estado deverá exercer uma influência orientadora sobre a propensão a consumir, em parte através do seu sistema de tributação, em parte por meio da fixação da taxa de juros e em parte, talvez, recorrendo a outras medidas. Por outro lado, parece improvável que a influência da política bancária sobre a taxa de juros seria suficiente por si mesma para determinar um volume de investimento ótimo. No entanto, portanto, eu entendo, portanto, que uma socialização algo ampla dos investimentos será o único meio de assegurar uma situação aproximada do pleno emprego, embora isso não implique a necessidade de excluir ajustes e fórmulas de toda espécie que permita o Estado cooperar com a iniciativa privada. Vamos deixar claro que a socialização dos investimentos não significa a socialização dos meios de produção, não é isso que o Keynes quer. Bom, tá aí as recomendações de Keynes, e foram essas recomendações, que se viram de base teórica, né, para a social-democracia mudar, né, sua perspectiva de luta, abandonar a luta pelo socialismo e entrar numa luta por um programa de reforma em que, através deste programa, se esperava que a classe trabalhadora de conquista fosse alcançando padrões materiais de existência bem mais elevados. Muito bem. Abandonar a luta pelo socialismo foi o que fizeram os social-democratas e se entregaram a uma construção de um programa de reforma numa época em que o mundo todo, como nós dissemos lá no início, já estava dividido entre meia dúzia de países. Daí a crítica de Lenin aos oportunistas da social-democracia, em especial a Kautsky e a Hilferding. Referindo-se ao primeiro deles, a Kautsky, Lenin afirma que certos autores
exprimir a opinião de que os cartéis internacionais, uma das mais acentuadas expressões da internacionalização do capital, permitiriam ter a esperança de que a paz há de reinar entre os povos em regime capitalista. Do ponto de vista teórico, esta opinião é inteiramente absurda, diz Lenin. E do ponto de vista prático, é um sofisma e um meio de defesa desonesto, do pior oportunismo. Kautsky comete o mesmo erro, e evidentemente o que está em jogo não é a burguesia alemã, mas a burguesia mundial. O imperialismo é a luta contra o capital em escala global. E a social-democracia resolveu fazer uma política isolada, uma política, cada país perseguindo seus programas de ação. Muito bem, a crítica que o Lenin faz à social-democracia, essa crítica virou, digamos assim, foi uma crítica ao vento. Os oportunistas social-democratas fizeram vistas grossas às censuras de Lenin. Com o seu discurso do tipo, dei-nos 50,1% dos votos e realizaremos vossos objetivos, ganharam a confiança da classe trabalhadora e conquistaram não poucas vitórias políticas e econômicas. Conseguiram transformar o voto censitário num direito universal. Em muitos países europeus, reduziram a semana de trabalho de 72 horas para 35 horas, ampliaram o sistema de proteção social e hoje os inválidos e doentes contam com serviço de assistência médica e aposentadoria. Criaram o seguro-desemprego, universalizaram a educação, além de outros direitos sociais e políticos. Construíram o estado do bem-estar social, que durou pelo menos do final da Segunda Guerra Mundial até o início da década de 70. Mas é preciso considerar o reverso da medalha. Não se pode esquecer que todas essas conquistas foram realizadas a um preço muito alto, cujas cifras estão registradas na história com números indeléveis de sangue e fogo. O Balança de Mandel, ele diz o seguinte: para quem a social-democracia internacional, com raríssimas e honrosas exceções, justificou e facilitou a carnificina de 10 milhões de seres humanos durante a Primeira Guerra Mundial, em nome de pretensas razões em defesa nacional. O governo social-democrata, ou com a participação da social-democracia, organizaram ou defenderam guerras na Indochina, Malásia, Indonésia e Argélia. Foram mais longe ainda. Defenderam práticas de tortura e limitaram as liberdades democráticas na Índia, na Indonésia, Egito, Iraque e Singapura. Protegeram o regime do apartheid na África do Sul. Participaram da Guerra Fria, além de se tornarem cúmplices das políticas imperialistas. Em nome do grande capital, apoiar e organizar as políticas de austeridades monetárias e fiscais, que tiveram como consequência o desmantelamento do estado do bem-estar social. Portanto, Lenin tinha razão. Nisso é que daria o estado do bem-estar social. E Jürgen Habermas, um autor alemão, o livro mais famoso dele é A Teoria da Ação Comunicativa, né? Em 1975, falando do coração da social-democracia, dizia que o estado do bem-estar social tem os seus limites bem determinados. Ele é incapaz de se autossustentar, de se autodesenvolver, né? O estado social, diz ele. De um ponto de vista mais concreto, o Estado é incapaz de quebrar de forma absoluta
a racionalidade que rege a economia de mercado, pois a ação estatal só acontece mediante intervenção ajustadas ao sistema. São atividades de contorno. Por isso o Estado social, a gente pode resumir a tese de Habermas, ele diz isso na Crise de Legitimação do Capitalismo, Legitimation Crisis, né? Aqui a tradução em português está horrível, não dá para ler. Ele diz, a gente traduzindo, resumindo, poderia-se dizer que o estado do bem-estar social tem de deixar intacto o modo de funcionamento do sistema econômico. Não lhe é possível exercer influência sobre a atividade privada de investimento, senão mediante ações ajustadas ao sistema. A racionalização crescente do processo de trabalho torna a força de trabalho cada vez mais ociosa. Vale dizer, o programa social não pode assegurar a política de pleno emprego. A redistribuição da renda, isso aqui é forte e é verdade. No essencial, limita-se no essencial a um realinhamento horizontal dentro do grupo de trabalhadores dependente e não toca na estrutura específica do poder de classe, especialmente na propriedade dos meios de produção. O Lula foi esperto, trabalhou muito bem esse tipo de coisa, né? Ele conseguiu, né, fazer uma redistribuição de renda, mas dentro do interior da classe trabalhadora. Quando se fala de redistribuição de renda, você tem que levar em conta que você está falando ou de uma redistribuição pessoal de renda ou de uma distribuição funcional da renda. Uma distribuição funcional da renda é a repartição da renda entre salário e lucros. Pois bem, durante todo o governo petista, a distribuição da renda entre salários e lucros aumentou, né? Quer dizer, o capital se apropriou de mais riqueza, ficou mais rico os donos do capital e os trabalhadores mais pobres. Mas, por outro lado, vamos dar aqui um exemplo, o aumento do salário mínimo. Como é que Lula conseguiu o aumento do salário mínimo? Uma das coisas que se dizia que não poderia aumentar o salário mínimo de acordo com a produtividade e com ganhos reais, porque isso impactaria, né, nas contas da Previdência, principalmente nos municípios, etc. O que faz o Lula? Né? Aumenta o salário mínimo, né, mas faz uma política de reajuste da Previdência Social em que os de baixo crescem e os de cima reduzem. Quem se aposentou ganhando 10 salários mínimos, terminou o governo do PT ganhando talvez 6, 7 salários mínimos. Você tem uma ideia. Foi isso que permitiu que o salário da base aumentasse, né? Muito bem. O Estado do Estado Social, diz o Habermas, não é um manancial de abastança autônoma e não pode assegurar lugar ao trabalho como um direito civil. Parece mais do que evidente a impossibilidade de volta ao estado do bem-estar social. Superada a pandemia, é bastante provável que o mercado deva retornar sua ação de comprar e vender liberado das regulamentações impostas pelo Estado. Esse é um cenário possível. Não sei se o Estado, o mercado voltará com toda a garra, com toda a fama, com toda a fome de dinheiro, né? E voltará destruindo tudo que foi construído durante a pandemia. Mas o que se sabe é que, né, o Estado está gastando mundos de dinheiro, investindo mundos de dinheiro, através de uma política monetária e fiscal para segurar bancos, empresas e fazer um programa de redistribuição de renda, né, que é uma forma de sustentar relativamente a economia. O Estado vai querer recuperar essas despesas e aí me parece que vamos ter que alguns agentes econômicos serão eleitos para pagar essa conta. Com certeza não serão os bancos nem as grandes empresas. Ok? Muito obrigado e até lá. Até a próxima oportunidade.